Vamos retomar agora a nossa conversa aqui, né, e falar um pouquinho de PIB, porque o índice de atividade econômica do Banco Central caiu 0,64% de julho a setembro, se a gente comparar com o trimestre anterior. Aí o IBCBR, como é chamado, é uma forma de avaliar a evolução da atividade econômica do país e ajuda o Banco Central a tomar as decisões sobre a taxa básica de juros, a Selic. É encarado como uma prévia do PIB. Vamos então conversar com a Janaína Camelo para entender o que essa prévia do PIB nos conta, quer dizer para a gente, para que as autoridades se previnam também? Conta aí, Janaína, bem-vinda. Boa tarde, Evandro. Boa tarde a todos que nos assistem. Pois é, esse dado foi divulgado hoje pelo Banco Central, né? É o IBCBR, como você disse, o Índice de Atividade Econômica, que mede aí o PIB, né? Como se fosse uma prévia do PIB, na verdade. Então, ele foi divulgado referente ao terceiro trimestre e também ao mês de setembro. Então, no terceiro trimestre, como você disse, houve um recuo aí de 0,64% e no mês de setembro, um recuo de 0,06% com relação a agosto, que também tinha já tido um recuo aí, uma queda de 0,81%. E aí o resultado no mês de setembro ficou bem abaixo aí da expectativa do mercado, que esperava um crescimento de 0,20%. E esse resultado, segundo o Banco Central, foi puxado pelo setor de serviços, que no mês de setembro teve uma queda de 0,3%, assim como também teve uma queda no mês de agosto. Mas esse recuo tem uma explicação, segundo o Banco Central, porque o setor de serviços ele teve um bom desempenho nos meses de maio e junho. Nesse período, o país teve aí uma alta de volume de serviços prestados de 2,2%. E aí o mercado classificou essa alta no mês de maio e junho como crescimento atípico e que aí não tinha como sustentar esse mesmo resultado nos meses seguintes. Bom, já no acumulado do ano, o indicador mostra aí, o IBCBR mostra um avanço de 2,5%. O governo, bom lembrar, ele prevê aí terminar 2023 com 3,2%, né, no crescimento do PIB. Já o mercado prevê uma alta de 2,89%. É bom lembrar sempre, Evandro, que esse dado que é divulgado pelo IBCBR, ele é divulgado todo mês pelo Banco Central, mas o IBCBR usa, para ele ser divulgado, é usada uma metodologia muito diferente do que é usada pelo IBGE para divulgar o dado oficial do PIB, né, o PIB oficial. Inclusive, ele vai ser divulgado no próximo dia 5 de dezembro. Então, o mercado já prevê aí uma desaceleração na economia nos últimos meses desse ano, muito aí pelo efeito da alta dos juros da taxa Selic nos meses passados, né? Porque mesmo que a Selic já esteja começando uma queda, essa queda só vai começar a ser sentida aí nos índices a partir da metade do ano que vem. Então, quem comentou esse resultado do IBCBR foi o presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto. Ele participou de um evento organizado pelo Valor Econômico e aí ele disse o seguinte, que esse recuo apresentado no mês e também no trimestre não muda a expectativa sobre o crescimento do PIB. Ele disse o seguinte, abre aspas, é muito difícil pegar um número de um mês e de um trimestre e fazer grandes projeções à frente. Nesse mesmo evento, o Roberto Campos Neto, Evandro, ele comentou a decisão do governo aí de manter a meta fiscal do ano que vem com déficit zero, né? A gente separou um trecho do que ele disse, vamos ouvir. Tem uma conversa muito grande em torno de se mantém a meta, se não mantém a meta. A nossa posição é que é importante manter a meta. Acho que no mercado já não acredita hoje que vai ser, que a meta, o mercado acredita que vai ter dificuldade de ser atingida a meta, mas acho que é importante insistir. Teve um trabalho muito grande de fazer um arcabouço fiscal que tem previsões do que acontece quando você não cumpre as metas, então eu acho que é importante seguir nessa trajetória e mostrar que, independente das dificuldades, tem um pedaço que é baseado em receita e que tem uma dificuldade porque precisa da aprovação do Congresso, eu acho que é importante insistir, aí eu tenho me juntado ao coro aí do Ministério da Fazenda, que é importante insistir na manutenção da meta e buscar as receitas. E aí, Campos Neto disse aí nesse evento também que, nas palavras dele, não existe uma relação mecânica entre zerar o déficit da meta fiscal e reduzir a taxa Selic, mas que poderá haver um impacto nas expectativas aí do mercado financeiro com relação a juros, inflação e câmbio, se os agentes econômicos começarem a entender que o fiscal tem uma trajetória de pior bem maior. Evandro.
Muito obrigado pelas informações, Janaína Camelo. Janaína chegou com tudo, já jogou todas as cartas sobre a nossa mesa e agora a gente vai distribuindo e entregando para que você possa compreender ponto a ponto. Vamos falar um pouquinho sobre essa prévia, então, do PIB. O que compreender desses números e o que isso indica também para as decisões que serão tomadas pelas autoridades lá na frente, hein, Gani? Olha, Evandro, quando teve aquele crescimento surpreendente do PIB no primeiro trimestre, depois do segundo tri também acima das expectativas, se falava muito num crescimento acima de 3%. Mas a verdade é que a partir do segundo semestre, os dados de atividade econômica, índices de varejo, índice de volume de serviço, produção industrial, começaram a desacelerar e perder força. Isso ficou refletido aí no IBCBR, de tal maneira que o relatório Focus, que o Piperno tanto adora, está colocando uma projeção de 2,89%. Eu acho difícil ultrapassar os 3%, mas olha só, a gente está falando de 3%, é muito pouco, né? Perto do que o país precisa crescer para tirar as pessoas da pobreza. Piperno, como é que você avalia? É muito pouco? É muito pouco, sim. O Brasil precisa pensar, claro, em algo muito maior que isso, né? Os nossos números, há muito tempo, eles têm sido medíocres. O terceiro trimestre, ele tem sido historicamente o pior, né? Os dois primeiros, eles são impulsionados pelo agronegócio. O terceiro, ele apresenta queda, exatamente como aconteceu nos últimos anos, então, especialmente no último, em que não houve tanto impacto de pandemia. E no último, aí a economia tem lá um leve salto por conta de 13º, a massa salarial um pouco maior e a tendência é que não seja lá muito diferente disso. E aí, Gustavo Segré? Em economia, quando você tem um ponto de inflexão, se é para melhorar é bom, se é para piorar, claramente ninguém gosta. E quando você tem uma desaceleração da economia, isso pode impactar, se não corrigido, em um aumento de demissões ou suspensões. E aí tem um efeito manada. Quando qualquer pessoa que está nos ouvindo ou assistindo conhece alguém que deixa de ter um emprego, automaticamente freia o consumo pelas dúvidas se isso possa acontecer com ela. E isso atrapalha também o desenvolvimento econômico. Mas o mundo deve crescer 2,8%. Que o Brasil cresça 3% é pouco também. E, sobretudo, me fico com a fala do Campos Neto, do presidente do Banco Central, nesse alinhamento que ele manifestou com o Haddad, mostrando, acompanho o que o Haddad está defendendo, mesmo assim, e concordo com o presidente do Banco Central, dificilmente a meta seja atingida. Você concorda também, hein, Dávila? Eu concordo, e acho que aqui a análise do curto prazo, por que não é bom esse número, mas eu queria fazer uma análise um pouco maior. O Brasil não cresce há 40 anos, tem um crescimento medíocre há 40 anos. E nós precisamos crescer. E por que nós não crescemos? Por três coisas que nós já sabemos. É uma das economias mais fechadas do mundo, cercada de protecionismo, subsídio tarifário, aumenta a queda da produtividade no país, a queda da competitividade do país. E a gente fica rastejando nesses números medíocres, como bem mencionou aqui a Langani, sobre os números da economia. Então, assim, o que eu vejo? Ou o Brasil tem um plano para tirar a gente desse atoleiro do baixo crescimento, ou vai ser isso. Um ano cresce 3, outro vai crescer 1, vai crescer 2. Só que isso não resolve o problema econômico e social do país. E rapidamente, para você, existe plano zero até o momento? Plano zero, até plano zero, é o contrário, aumentando o subsídio, aumentando tarifa, criando dificuldade para o setor privado, taxa de investimento caiu mais de 40%, péssimo sinal. E abertura econômica nem se fala na República do corporativismo. Pessoal, eu vou fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente vai trazer mais um pouco de análise sobre Roberto Campos Neto e também uma menção que ele fez sobre a necessidade de se manter a meta zero para que o prejuízo, caso isso não acontecesse, fosse muito maior em relação a investimentos no Brasil, com esse sinal que o governo queria dar ao dizer que não era necessário perseguir essa meta de déficit zero em 2024. Os detalhes daqui a pouco, eu te espero, até já. Há pouco a gente falava sobre a prévia do PIB e também já colocou
colocou aqui no nosso debate um pouco da menção do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, sobre a defesa da meta de déficit zero em 2024. Ele quer que o governo insista nessa meta. Por quê? Ele lembrou que o Brasil, mesmo depois da aprovação do arcabouço fiscal pelo governo do presidente Lula, terá gastos acima da média dos países emergentes. E ele destacou que o mercado financeiro já prevê um resultado fiscal pior do que o governo tem prometido. E, na opinião do presidente do Banco Central, é importante manter a meta de déficit zero, pessoal. Por quê? Segundo ele, se você não mantém a meta, e o pessoal da rádio agora chega. Bem-vindo e bem-vinda você que nos ouve. Estamos juntos em todas as plataformas. Você já chega e a gente está discutindo economia e falando sobre o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que fez uma menção sobre a necessidade de se manter o déficit zero em 2024, algo que tem sido perseguido pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, embora não seja certeza de que será alcançado, mas que foi prejudicado principalmente por discursos do próprio governo e do próprio presidente Lula. E aí, Campos Neto fala o seguinte, Alan Gani, que se você não persegue essa meta, o prejuízo que você vai ter depois é muito maior, porque você também tira ali a confiança do investidor num país que propõe uma coisa e sequer corre atrás disso. Ele está corretíssimo nesse diagnóstico. Primeiro, porque você perde as expectativas. E num ambiente de expectativas deterioradas, isso tem efeito sobre o dólar sobe, sobre as taxas de juros praticadas pelo mercado, os juros também sobem, e isso acaba penalizando a atividade econômica. A alta do dólar também pega na inflação. E um outro ponto é que, se a gente continuar neste ritmo de gastos, o país vai se endividar mais. Se endividando mais, Evandro, também aumenta a taxa de juros, porque aumenta o prêmio pelo risco. Penaliza a atividade econômica. Penalizando a atividade econômica, penaliza o emprego, aumenta o desemprego. Então, o Dávila gosta dessa frase e eu também, não existe responsabilidade social sem a responsabilidade fiscal. Agora, Gustavo Segré, Banco Central está dando essa indicação. O próprio ministro da Fazenda também tentando segurar ali a corda. Eles são capazes de brigar com essa corrente do governo que não vê a meta fiscal com a tamanha importância que ela deveria ter? Entendo que não, eles não têm a força suficiente, porque a força maior é do presidente. Se o presidente indica, vamos atrás do equilíbrio fiscal, todo mundo vai ir nessa direção. Se o ministro, que não é quem manda o presidente, busca o equilíbrio fiscal, mas o presidente fala, não, pode gastar, não tem problema nenhum. É a mesma coisa que numa família, o pai e a mãe tentando controlar a despesa porque não tem como financiar uma despesa maior que os ingressos, e aí você vê o filho que vai acompanhar. Se vê a responsabilidade dos pais, ele vai desligar a luz, vai desligar a água quando não for necessária. Mas se não for dado esse exemplo, nenhum filho vai tentar responsabilizar-se fiscalmente pela família. Agora, Segré, eu queria só colocar uma coisa aí para questionar esse teu argumento. O governo federal fez uma sinalização no discurso, mas ele não enviou a emenda que poderia enviar para fazer a alteração dessa meta fiscal. No fim das contas, o recado não foi, então, de que eles estão unidos para tentar perseguir essa meta de déficit zero? Não. Esse recado não colou, mesmo na prática não se enviando essa emenda. É que a emenda era um paliativo, a emenda era uma questão de agregação, era o bolo que precisava de uma cereja. O recado já tinha sido dado. O recado já estava, e o recado foi um recado irresponsável, fiscalmente irresponsável. Dizer, não precisamos 0,20, 0,30, 0,70, não tem problema. Ministros gastem, em lugar de falar ministros gastem bem. Não, gastem. Isso não é bom para o mercado. O presidente do Banco Central está certo e o ministro Haddad está certo. Minha visão é que o Campos Neto está dando um reforço para o ministro Haddad, dizendo, ministro, não está sozinho nessa empreitada. Eu te acompanho, porque isso será melhor para todo mundo. E aí uma observação que complementa o comentário do Alan. A dívida pública não é bom que aumente, mas uma observação. Eu venho acompanhando a quantidade de reservas internacionais do Banco Central. É dólares que o país tem de reservas internacionais. Caiu. Quando a gente estava em 2021, chegou a quase 380 bi. Perdeu muito em causa da pandemia, mas hoje está em 309 bi. Caiu também.
Então é uma maneira de observar que tem um indicador aí que não está subindo. Tá certo. As reservas internacionais não é uma boa forma de colocar, de aplicar o dinheiro público das reservas, mas é um dado que não pode, na minha opinião, não deveria de ser de 300 bi. Piperno. Dólar. Concordo com você, claro. E, inclusive, o ano passado foi um ano que, inclusive, baixou muito. Agora, o recado do presidente do Banco Central está absolutamente correto. O governo, lá atrás, um mês atrás, quando colocou esse tema em discussão novamente, algo que já parecia adormecido, ele causou, sim, uma fricção desnecessária, causou um atrito que não devia ter feito, dando, inclusive, voz, imagem para que alguns setores do próprio governo, como o ministro Rui Costa, falar, opa, então agora liberou geral, e as coisas não são assim. Então, houve um erro naquele momento. Felizmente, agora, nessa semana, ao que parece, o ministro Haddad ganhou essa queda de braço. E até porque a economia brasileira, ela tem uma série de problemas que não dependem também do governo. Por exemplo, ontem, o jornal Estado de São Paulo, em uma única página, ele tinha 3 notícias sobre grupos varejistas importantes. Era esse estouro da boiada das Americanas, uma outra marca importante, que eu não vou citar aqui o nome, que fechou também o trimestre com um prejuízo importante, e uma outra aí que disputava a liderança de mercado também, que descobriu que o seu rombo era maior do que havia sido contabilizado. Então, veja, são são marcas muito importantes de um setor essencial da economia que, tanto por erros, quanto por problemas conjunturais, ou por falcatruas mesmo, tem passado por momentos muito difíceis, muito sensíveis. E imagina se um grupo desses quebra e sai de cena. É muito mais difícil. Arremate, Dávila. Não, o problema é o seguinte, a meta fiscal não vai ser atingida porque o mercado sabe fazer conta. Os gastos correntes já contratados vão continuar subindo. E nós vamos ter que fazer daqui a pouco outra reforma da Previdência, porque a gente fez uma reforma meia boca. O Brasil, o problema é o seguinte, o gasto continua crescendo. Eu vou dar só um número aqui para vocês. Se a gente pegar a dívida pública hoje do Brasil e dividir pelo número de habitantes, cada brasileiro, cada um de nós deve R$ 2.800. Nasceu seu filho hoje na maternidade, já nasceu, deve 2.800. Nasceu netinha, hoje 2.800 está devendo. É esse o problema do Brasil. O Brasil precisa equilibrar as contas públicas. Porque se isso não fizer, como o Alan mencionou aqui, só vai aumentar o custo do dinheiro, vai reduzir a atividade econômica, vai aumentar desemprego e nós não vamos a lugar algum. Isso é uma das coisas que mantém essa âncora no nosso pé amarrada, que não deixa o Brasil crescer. Sim. Então, ter responsabilidade fiscal é fundamental para o Brasil voltar a crescer.